Você quer que ponha água aqui também? Não, obrigado. Boa noite, queridas. Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família. Que a graça de Deus seja com vocês mais um dia. Eu espero que o Espírito Santo de Deus fale de forma graciosa e poderosa ao teu coração. Que Deus te dê entendimento sobre todas as coisas. Continuo pedindo que vocês orem pela Ivana, que está num processo de tratamento contra o câncer, né? E nós temos também uma senhora que é mãe da irmã Marisa, que é de um outro ministério, que também está aí na luta contra o câncer. Peço oração por eles também. E na lista, infelizmente, aqui a gente tem mais 3 ou 4 pessoas que também estão lutando contra o câncer. Então, que Deus tenha misericórdia de todas essas pessoas e que o Senhor, em nome de Jesus, traga cura para todos eles. Bom, que o Espírito Santo nos conduza, nos dê direção aqui, que o Espírito Santo fale ao meu coração e ao teu, que o Senhor nos guie conforme a direção dele e nos dê a orientação, a palavra que ele tem para nos dar no dia de hoje. Então, espero que você esteja com seu coração aberto em nome de Jesus, ouvidos destampados, e que você preste atenção naquilo que eu creio que Deus tem para a tua vida e para o teu coração nesta noite. Hoje nós vamos falar sobre o farol. Eu estava com a minha filha assistindo um filme e foi interessante que a base do filme toda acontece no ambiente de um farol. Sabe aquele farol marítimo, aquela torre que fica normalmente em ilhas, na costa, né, dos países, para sinalizar, para dar direção, né, para guiar os navios, as embarcações que estão indo naquela direção, para avisá-los que ali existe um risco, ali existe um perigo. E há alguns anos, já faz um certo tempo, na época da guerra do Iraque, do Golfo, um navio, na verdade um porta-aviões, né, gigantesco, um porta-aviões, o porta-aviões dos Estados Unidos estava indo em direção ao Golfo e cruzou e passou pela Espanha. E quando passou pela Espanha, o comandante, né, então o navio americano, o porta-aviões, ele fez contato com o noroeste da Espanha. É assim que tá. Essa é uma gravação de um contato do navio com o noroeste da Espanha. Isso tem disponível no YouTube e tudo indica que realmente aconteceu. Então, teve um contato de rádio entre primeiro da Espanha com o porta-aviões que estava passando lá por eles. E aí o contato foi assim: A853 falando, por favor, mude seu curso para 15 graus sul, para evitar se colidir conosco. Vocês estão vindo direto em nossa direção, distância de 25 milhas náuticas. Então essa gravação tem no YouTube. E aí veio a resposta do navio americano: nós que recomendamos que vocês mudem seu rumo para 15 graus norte, para evitar a colisão. E a Espanha respondeu: negativo, repito, por favor, mude o seu curso 15 graus sul para evitar a colisão. A resposta americana: aqui é o capitão deste navio americano falando, insisto, você mude seu rumo para 15 graus norte para evitar a colisão. Aí a Espanha respondeu, tudo isso por rádio, a Espanha respondeu: não consideramos isto realizável e nem conveniente. Por favor, mude o seu curso 15 graus sul para evitar se colidir conosco. Então, o capitão americano respondeu pelo rádio: eu sou o capitão, no comando do porta-aviões tal da Marinha Americana, o segundo maior porta-aviões da frota dos Estados Unidos. Nós estamos escoltados por 2 coraçados, 6 contratorpedeiros,
5 cruzadores, 4 submarinos e outros navios de apoio. Estamos navegando rumo ao Golfo Pérsico para manobras militares para o comando ofensivo do Iraque. Não sugiro, mas ordeno-te que mudem seu rumo para 15 graus norte para evitar a colisão, ou seremos forçados a tomar as medidas necessárias para garantir a segurança deste navio e desta força de coalizão. Vocês são um país aliado, membro da OTAN e desta coalizão. Por favor, obedeçam imediatamente e fiquem fora do nosso curso. Então, teve a resposta da Espanha. Juan Manuel Salas Alcântara falando: somos ao todo 12 pessoas. Nossa escolta é de um cachorro, nossa comida 2 cervejas e um canário que agora está dormindo. Temos o apoio da estação da Rádio La Coruña e do canal 16 de emergência marítima. Não estamos navegando, já que estamos em terra firme. Falo do farol A853 Finisterre, na costa da Galícia da Espanha. Não temos nem ideia da posição que ocupamos no ranking de faróis da Espanha. Façam, aí ele diz um palavrão, façam o favor que vocês... Façam o que vocês quiserem e tomem as medidas necessárias para garantir a segurança do seu barco, que vai bater contra as pedras. Por isso, novamente insistimos que o melhor, mais seguro e recomendável é que desviem sua rota a 15 graus sul para evitar a colisão. E aí o capitão do navio, do porta-aviões, do segundo maior porta-aviões americano, respondeu: ok, entendido, desligo. Então, ele, com toda a arrogância dele, querendo dar ordem, porque eles são, ninguém pode negar que Estados Unidos, eles são o todo-poderoso aqui, falando humanamente, né, de poder militar no mundo. E quando ele diga ok, entendido, ele percebeu que ele estava brigando com um rapaz que cuidava de um farol. O farol é aquele que fica estático, ele fica parado no lugar. Então, se o comandante, se o capitão do navio, do porta-aviões americano, não respondesse ok, atendido agora, todos eles iam morrer. E aí, o que a gente aprende, algumas coisas que eu acho que a gente aprende com essa história. Essa história do farol entre Estados Unidos e Espanha. Primeiro, o farol ele nunca muda de lugar. Então você pode falar o que você quiser. Você pode pedir o quanto ele quiser. O farol ele foi feito para ficar numa certa posição e ele fica ali de forma fixa. Então, um farol nunca cede a pressões externas. Por mais que você esperneie, por mais que você dê pulinhos de raiva, por mais que você grite, o farol ele não vai aceitar pressões externas. Terceiro, o farol ele nunca deixa de mostrar o que ele tem que mostrar. Então ele está no lugar, você vê a luz dele, mas o importante não é a luz que você vê do farol, mas sim o espaço que ele está iluminando. Porque o farol ele está dizendo para você tem pedras, mas não só está dizendo para você que tem pedras, mas o farol está dando para você uma direção. Olha, na direção da luz não tem pedra, não tem nenhum obstáculo. O farol, em quarto lugar, ele nunca pode ser desafiado. Ele não tem medo, ele não se move. Ele vai ficar ali mesmo que ele seja colidido com alguma coisa. Ele não pode ser desafiado por ninguém. Em quinto lugar, o farol ele sempre vai mostrar a direção e ele sempre vai trazer, vai te guiar pelo caminho correto. O que me chamou a atenção no filme foi que o homem perguntou para a menina para que serve o farol e na cabeça dela talvez automático já veio para os navios não baterem contra as pedras. E aí ele diz, não, a principal função do farol é dar direção, é guiar as pessoas pelo caminho seguro. O farol ele nunca pode ser intimidado.
ele nunca vai ser intimidado por alguém, e não importa qual é a patente. Sejam os marujos, sejam ali os marinheiros, sejam ali os capitães, ninguém tem autoridade contra o farol. O farol, ele nunca se rende ao poder de ninguém, ainda que seja o exército mais poderoso da terra. O farol, ele desafia qualquer um, porque ele está ali para ajudar, ele não está ali para atrapalhar. O farol, ele, se você não obedecer ao que o farol está indicando, ele quebra o seu orgulho. Então, quando o capitão teve que dizer ok, entendido, imagina, ele falou um monte de coisa. Ele exaltou o tamanho do poderio que estava com ele, ele exaltou dos 6 torpedeiros que estavam contra torpedeiros que estavam com ele, ele falou dos 4 submarinos, ele falou dos outros barcos, embarcações de apoio, ele falou que era o segundo maior porta-aviões do mundo, mas não interessa. O capitão muda a rota do navio dele, ou ele vai ser destruído. Então o farol, ele quebra o orgulho do mais forte, porque o mais forte não vai poder ir contra ele. O farol, ele faz qualquer um recuar. Entenda isso. O farol faz qualquer um recuar. Eu estou lembrando aqui da história de Jesus, que quando os soldados romanos chegaram para prendê-lo de madrugada, no Getsemane, quando chegaram para prendê-lo de madrugada, e eles perguntaram assim, quem é Jesus? E Jesus diz assim, sou eu. Quando Jesus diz, sou eu, todos eles caíram para trás. Quando Jesus disse, sou eu, ou em algumas traduções vai estar, eu sou, todos eles caíram de costas para trás. Então, o farol, ele quebra o orgulho do mais forte, e o farol, ele faz qualquer um recuar da decisão de confrontá-lo. O farol, ele quebra todos os que tentarem desafiá-lo. O farol, ele quebra todos os que tentarem desafiá-lo. Não há força maior que possa desafiar o farol. O farol, ele foi colocado onde está por um propósito: proteger a todos de colidirem, de quebrarem e de naufragarem, e ainda mostrar uma direção. Então, o objetivo do farol não é destruir ninguém, a não ser que o orgulho faça isso. O objetivo do farol não é ir contra alguém, ao contrário, ele fica sempre parado. O objetivo do farol não é atacar ninguém, mas foi sempre proteger. E eu estou me lembrando aqui de Jesus de novo. Eu não vim para condenar o mundo, eu vim para que sejam salvos. Eu não vim para condenar o mundo, eu vim para que sejam salvos. Então, a cruz de Cristo, ela é o farol para a humanidade, de Deus dizendo assim, este é o caminho. Então a cruz de Cristo, ela não é para destruir. A cruz de Cristo, ela não pode ser removida. A cruz de Cristo, ela está lá como um farol para dizer, é aqui onde começa a tua vida, é aos pés da cruz. Então, se você não se rende à luz que está na cruz, então, se você não se rende à cruz de Cristo, se você não recebe esse sacrifício, se você não aceita que o que Jesus fez é suficiente para que você não quebre, para que você não bata, para que você não afunde na vida e para que você tenha uma direção, para que você agora tenha um guia na tua vida, se você não entender isso, os efeitos de proteção serão todos contrários, ou seja, ao invés de te proteger, vai te quebrar, ao invés de te exaltar, vai te humilhar, ao invés de te dar direção, vai te deixar perdido no mundo. A cruz, o farol, ele sempre indica um caminho, uma direção para quem o respeita.
O capitão do farol, ou o responsável pelo farol, ele está dizendo assim: olha, mude a sua rota em 15 graus sul. Ele está falando, se você obedecer a minha voz, se você obedecer o que o farol está sinalizando para você, então você e todos os que estão com você serão salvos. E aí eu me lembro aqui de Josué. Ele diz, eu não sei quanto a vocês, mas quanto a mim e minha casa, nós serviremos ao Senhor. Então ele ouviu a voz do farol, ele ouviu a voz de Jesus. E quando ele ouviu a voz, ele obedeceu. E é Jesus falando, olha, para você ajeitar a sua vida, você precisa virar, sei lá, 15 graus ao norte, 15 graus ao sul. Você vai ter que mudar o rumo da tua vida, 30 graus ao norte, ou 45 graus ao sul. Eu não sei o quanto você vai ter que mudar, mas se o farol, se Jesus está dizendo que você precisa mudar, aceite o que ele está falando para a tua vida. Ouça o que ele está dizendo para você. Porque a ideia dele é que você não colida com ele. A ideia é que você não bata com a cara no muro. A ideia é que você não se arrebente na parede. Que você não seja destruído nas pedras. A ideia dele é que você desvie do caminho mau e seja salvo. Amém? A gente tem algumas histórias na Bíblia de homens que se converteram quando viram a luz. Quando viram a luz do farol está ali para salvar a vida de quem está no caminho. Então, a Bíblia diz lá em Atos 22:6, por volta do meio-dia eu me aproximava de Damasco, quando de repente uma forte luz vinda do céu brilhou ao meu redor. Caí por terra e ouvi uma voz que me dizia, Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Então eu perguntei, quem és tu, Senhor? E ele respondeu, eu sou Jesus, o Nazareno, a quem você persegue. Os que me acompanhavam viram a luz, mas não entenderam a voz daquele que falava comigo. É a mesma ideia aqui no texto. Jesus se colocou como um farol na frente de Saulo. E acendeu aquele farol, ele apareceu com uma luz muito forte. Ele é tão forte que Paulo ficou cego. E Paulo diz que não foi só ele, a luz era tão forte que todos os que estavam em volta ao redor viram a luz. Ele conversa com a luz responde para ele, mas no conversar só ele entende, porque Jesus estava falando com ele, mas a Bíblia diz que todos eles viram a luz, e quando viram a luz, a Bíblia diz que todos eles recuaram, todos eles caíram para trás, todos eles caíram com o rosto no chão. Por quê? Porque Saulo estava indo num caminho no qual ele queria destruir pessoas, e Jesus apareceu como um farol. Se você continuar nesse caminho, você morre, Paulo. Se você continuar nesse caminho, você vai ser destruído. Se você não ouvir a minha voz e não me obedecer, você vai ser destruído. Você acha que está no caminho certo, mas você não está. É a mesma coisa aqui do Manuel falando com o capitão. Capitão assim, o capitão fala assim, mude você o caminho. O capitão falou, eu não posso. Mas ele não tinha entendido ainda. Eu não posso mudar meu caminho. Mude você 15 graus da norte, eu não posso. Não é Jesus que vai se mudar por nós. É nós que devemos nos mudar por Jesus. Jesus, ele não vai mudar quem ele é por nossa causa. Somos nós que devemos mudar quem nós somos por causa de Jesus. Então, quando Saulo, ele vê a luz no meio do caminho, é como ali a Espanha e Estados Unidos, e o porta-aviões vindo na direção das pedras, e Jesus está alertando Saulo, você está vindo na direção das pedras, você precisa mudar o seu caminho urgente, você precisa mudar a sua rota urgente, você precisa se arrepender e se converter do seu mau caminho. Por isso que se chama converter, é uma conversão. Você está indo numa direção e você tem que virar e voltar para outra, que você talvez nem conhecia, mas agora chegou ao teu conhecimento.
Então você vê aqui que os Estados Unidos e Espanha estavam brigando, mas a Espanha ela estava em terra firme, ela não tinha como mudar. Jesus é a mesma coisa. Jesus, quem ele é, não pode ser mudado por ninguém. Ele é o que é, desde quando o Senhor falou para nós lá na palavra de Deus, de que ele não muda e nem tem sombra de mudança ou sombra de variação. Ele é sempre o mesmo Deus. Então não tem como mudar Jesus. Jesus ele não vai mudar por sua causa, mas você precisa mudar por causa de Jesus. Nós precisamos mudar por causa de Jesus, porque ele é como um farol. Ele é como um farol. E aí Saulo entendeu que se ele continuasse no caminho que ele estava, ele iria no caminho da destruição. Então, quando ele ouve aquilo que o farol diz para ele, que aquela luz muito forte diz para ele, ele então obedeceu, porque a luz que falava com ele deu a direção: vá para casa de tal pessoa, de tal fulano, e lá alguém chamado Ananias vai orar por você. Então Jesus impediu que Paulo morresse no caminho que ele estava, salvou a vida de Paulo da morte espiritual e ainda deu uma direção de para onde Paulo deveria ir. E esta é a função daquele que é o farol. A Bíblia diz ainda que quando Saulo, na sua ira e na sua raiva, encontrou Jesus, a Bíblia diz que Saulo então ficou cego. Essa luz de Jesus, ela é tão forte, mas tão forte, que quando a gente teima em ir contra ela, nós podemos até ficar cegos. Disse Jesus: eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Paulo via e ficou cego. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram-no dizer isso e perguntaram: acaso nós também somos cegos? Disse Jesus: se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado. Mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. Então, o efeito da vinda de Jesus é trazer luz, mas também esta luz vai ofuscar e deixar muitos cegos, porque nós só temos dois caminhos na vida: ou o caminho de luz, ou o caminho de trevas. Ou escolhemos a luz, ou automaticamente já estamos em trevas. E Jesus, ele diz que ele é a luz. Então ele está dizendo: eu vim trazer luz, eu não vim trazer trevas. Mas as trevas é para todo aquele que rejeita a luz. E aquele que rejeita a luz já está em trevas. E é interessante isso. Eu nunca tive a experiência de orar por alguém e a pessoa, de alguém que seja cego, e a pessoa voltar a ver. Mas eu já tive a experiência de orar por alguém e essa pessoa ficar cega. Então toma cuidado quando você vier pedir para eu que eu ore por você, porque aconteceu uma vez que a pessoa veio pedir oração e era uma pessoa que você percebia que ela estava numa situação de trevas complicada, e é uma pessoa que você percebia na casa, principalmente do marido, que eles debochavam dos cristãos. Mas como apertou demais o cinto, eles vieram pedir ajuda. E ela chamou e eu sentei na cadeira de frente com ela, junto com a minha esposa e mais uma pessoa que estava acompanhando. E aí ela falou: pastor, você ora por mim? Eu falei: tá bom. Aí eu orei. Quando eu terminei de orar, ela estava com os olhos abertos e ela falou assim: pastor, eu não estou vendo. Eu falei: como é que é? Eu não estou vendo nada, tá tudo preto, tá tudo escuro. E aí, claro, eu com toda aquela tranquilidade,
por fora eu falei, sei, não, fica tranquila que a gente vai orar, mas por dentro eu tava, meu Deus, e agora? A menina ficou cega porque eu orei, mas por fora eu estava assim, né, calma, eu vou orar aqui, você vai voltar a ver. E então orei por ela, e eu falei, e agora você está vendo? Ela falou, não, pastor, ainda não, tá tudo preto. E aí então eu clamei, orei de novo, e quando eu coloquei a mão nos olhos dela, fechei a mão assim na frente dos olhos dela, tirei as mãos, ela falou, agora eu estou vendo. Eu acho que eu fiquei mais aliviado do que ela. Mas o fato é que o próprio Deus, que é luz, a própria luz pode fazer com que fique muito claro quem está em trevas. E isso que aconteceu, ele é bíblico, ele tem exemplos na Bíblia que aconteceram coisas assim. A Bíblia diz pra gente assim, quando os arameus desceram na direção de Eliseu, ele orou ao Senhor, fere estes homens de cegueira. Então ele os feriu de cegueira, conforme Eliseu havia pedido. Eliseu lhes disse, então este não é o caminho, nem esta é a cidade que procuram. Sigam-me, e eu os levarei ao homem que vocês estão procurando. E os guiou até a cidade de Samaria. Assim que entraram na cidade, Eliseu disse, Senhor, abre os olhos destes homens para que possam ver. Então o Senhor abriu-lhes os olhos e eles viram que estavam dentro de Samaria. Eliseu, ele orou para que o exército inteiro ficasse cego. É interessante esse cegar. Esse cegar, as pessoas não percebem que estão cegas. E este cegar, as pessoas estão andando naturalmente de olhos abertos, mas o cegar aqui é cegar o entendimento. Elas ficam cegas no entendimento. É como Deus falando para Faraó, deixa o meu povo ir. Faraó, ele vai lá e deixa, daqui a pouco ele desiste, não vai ninguém embora. Aí daqui a pouco Deus fala para o Faraó, deixa o meu povo ir. Aí o Faraó vai lá, deixa, daqui a pouco o Faraó, não, ninguém vai embora. E aí as pragas iam acontecendo. A Bíblia diz que Deus ia endurecendo o coração de Faraó. E Faraó ficava cego para aquilo que ele tinha no coração, que ele queria fazer. Quando alguém é muito obstinado, não ouve ninguém, não aceita conselho de ninguém. Quando alguém é muito obstinado, ele está cego. E às vezes vem essa cegueira espiritual. Por quê? Porque as pessoas rejeitam a luz. A luz está dando uma direção, mas os nossos olhos estão cegos para a luz. E o que vai acontecer? Nós vamos nos chocar com as pedras e vamos naufragar. Vamos afundar ainda mais se a gente não aprender a olhar para a luz, mas não só olhar para a luz, mas é fazer o que o Manuel falou lá do Farol da Espanha. Mude de rumo. Ele está dizendo, mude de vida. Se você não mudar o seu rumo, você vai bater contra as pedras. O mesmo Jesus que traz luz pode deixar os inimigos em trevas. A Bíblia ainda diz lá em Atos, diz assim, ele era assessor do procônsul Sérgio Paulo. O procônsul, sendo homem culto, mandou chamar Barnabé e Saulo, porque queria ouvir a palavra de Deus. Mas o mágico, esse é o significado do seu nome, opôs-se a eles e tentava desviar da fé o procônsul. Então Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e disse, filho do diabo, inimigo de tudo o que é justo, você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Quando é que vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? Saiba que agora que a mão do Senhor está contra você, e você ficará cego e incapaz de ver a luz do sol durante algum tempo. Imediatamente vieram sobre ele névoa e escuridão, e ele, tateando, procurava quem o guiasse pela mão. Então, assim como neste dia eu orei, mas eu não pedi para a pessoa ficar cega e a pessoa ficou, porque era uma decisão que Deus tomou, não fui eu. Aqui mostra Paulo tomando a decisão de orar para que alguém fique cego.
Porque é alguém que está em trevas querendo orientar as pessoas, ou seja, querendo levar mais pessoas para as trevas com ele. Então, não fique assustado por isso que eu estou te falando que a luz pode cegar. É cegar entendimento. E você não conseguir enxergar Jesus. E você não conseguir ver a luz de Jesus. Paulo ficou 3 dias cego, porque havia maldade no coração de Paulo. Paulo ficou 3 dias cego, até que um homem foi lá orar por ele, e Paulo estava já jejuando, porque ele já estava no processo de conversão. Então ele é batizado, e no momento ali que o homem ora para que Paulo receba o Espírito Santo de Deus, caem como escamas dos seus olhos, e Paulo voltou a ver. Então, a luz, a mesma luz que dá direção, ela pode deixar a gente cego. E cego por causa do quê? Por causa do orgulho. A Bíblia vai dizer para a gente de forma muito clara que tudo que eu estou falando aqui de luz, que Jesus, ele é o símbolo máximo da luz. João 8,12 diz assim: falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então Jesus ele está deixando aqui muito claro, a gente sempre precisa aprender a ler a Bíblia e saber que o contrário também é verdadeiro. Então Jesus está falando assim que quem está com ele nunca andará em trevas. Isso significa que quem não está pode andar em trevas. Pode andar em tremenda escuridão. Então Jesus ele está falando assim: eu sou a luz do mundo. Jesus ele está dizendo assim: eu sou o farol. Eu sou o farol que te dá a direção. Eu sou o farol que te guia. Então Jesus ele é o símbolo máximo do que é luz forte, do que é luz, do que é o exemplo aqui de um farol. E Jesus também revela que o melhor horário para andar é durante o dia. Tudo que Jesus projeta é na luz, ele não projeta nada nas trevas. Ele não projeta nada na escuridão. Jesus ele diz assim, Jesus respondeu: não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Porque nele não há luz. Por isso que se você for perceber, as maiores atrocidades acontecem normalmente à noite. A maior parte dos suicídios ocorrem à noite. A maior parte dos homicídios ocorrem à noite. A maior parte dos ataques espirituais ocorrem de madrugada, à noite, sempre por volta das 3 horas da manhã, normalmente. Então, os maiores perigos ocorrem de noite. Então, você vai ouvir muita gente falando, e eu também sou a favor disso, que se for fazer uma viagem muito longa, eu nunca faço viagem longa à noite, porque eu acho que é muito mais perigoso. De dia você enxerga muito melhor, à noite não. Então, em qual horário que normalmente os pais acabam perdendo seus filhos? Em brigas, em assassinatos, à noite. E eles são mortos por pessoas que têm também o hábito noturno. Então a noite ela foi feita, não estou dizendo que é proibida, só estou dizendo que a noite ela foi feita para descansar, para você dormir. E que você deve ao máximo aproveitar a luz do dia para fazer todas as coisas que você precisa fazer. E à noite poder descansar. Então Jesus ele mesmo declara de que ele é a luz do mundo. E a luz de Jesus, ela se manifesta na palavra de Deus, sabia? Se você quer enxergar a luz de Jesus, você vai ter que ler a palavra dele. Porque é pela palavra que a luz dele vai se revelar na tua vida. A Bíblia diz assim, no Salmo 119, na versão BPT, que diz assim: a tua palavra é o farol que me guia, é a luz do meu caminho. Vou repetir: a tua palavra é o farol que me guia, é a luz do meu caminho. Então, Jesus, ele é a própria palavra, e Jesus, ele usa a palavra como um farol.
Para quê? Para nos guiar, para iluminar o caminho por onde nós vamos passar. Então, a luz de Jesus, ele se manifesta na palavra de Deus. Se você quer que trevas que estão te encobrindo, ou te cobrindo, ou se você sente que há trevas dentro de você, o meu conselho é: comece a ler a palavra do Senhor. Principalmente ali no Evangelho de João, comece a ler o Evangelho de João. Comece a sentir o amor de Deus pela tua vida. E aí você vai ver que a luz da palavra vai começar a entrar no seu peito, no seu coração e nas suas emoções. E a luz, ela vai começar a dissipar as trevas, porque as trevas não têm poder contra o farol, mas o farol tem poder contra as trevas. As trevas não têm poder para apagar o farol, mas o farol tem poder para acender a luz no meio das trevas. Então Jesus é o farol. A tua palavra é o farol que me guia, é a luz do meu caminho. A luz de Jesus, ela revela o que está em oculto. Você já viu quando você entra em um ambiente que está tudo escuro, ninguém vê nada, está tudo escuro. Você pode se machucar, você pode pisar onde não deve, você pode pôr a mão onde não deve, você pode escorregar e cair, porque você não está enxergando se há algum buraco ali ou não. Então, a Bíblia diz que Jesus, ele é a luz que revela o que está em oculto. Quando a luz de Jesus brilha dentro desse ambiente que eu estou dando como exemplo, então você enxerga tudo o que está nele. Você vê aonde tem armadilha, você vê aonde tem buraco, você vê aonde tem coisas que podem te machucar, que podem te cortar. Você sabe por onde andar. Então, Jesus, ele é a luz que revela o que está em oculto. A Bíblia diz pra gente lá em Lucas 8,17, porque não há nada oculto que não venha a ser revelado, e nada escondido que não venha a ser conhecido e trazido à luz. Você sabe que durante a minha caminhada, muitas pessoas já tentaram me prejudicar. E o detalhe é que eu amava a maioria delas. Então, ou na verdade, todas elas. E aí eu só conseguia entender que realmente aquelas pessoas queriam me prejudicar quando Deus revelava e Deus mostrava: toma cuidado com fulano de tal ou fulana de tal. Então Jesus, ele é aquele que revela o que está em oculto, das pessoas fingirem ser o que não são, das pessoas fingirem que se converteram, das pessoas fingirem que são os teus amigos, das pessoas fingirem que querem o teu bem, das pessoas fingirem que estão te apoiando, que estão do teu lado, e depois todas elas se afastam. E aí interessante é que quando que essas pessoas se afastam? Normalmente se afastam quando são reveladas. Eu lembro de um casal que tentou nos prejudicar muito. E aí, um dia, eu não sabia de nada, mas um dia eu falei: Senhor, por que algumas coisas assim, assado estão acontecendo? E aí Jesus, em sonho, ele me mostrou esse casal. E aí eu disse assim: Senhor, então se esse casal é prejudicial à minha vida, então em nome de Jesus, eu não posso falar para eles saírem de perto de mim, mas o Senhor pode tirá-los de perto de nós. E no dia seguinte o casal arrumou uma briga sem razão nenhuma e eles mesmos pediram para sair. Porque Jesus revela tudo aquilo que está em oculto. Seja para o bem, seja para o mal de alguém. Porque é tudo aquilo que é feito em oculto, se Jesus se invocar, ele vai e revela para o mundo. Ele vai e revela para o mundo. A luz de Jesus, ela também revela quem nós somos. Quanto mais você se aproxima de Jesus, quanto mais você se aproxima do farol, quanto mais você se aproxima da luz, melhor você vê a si mesmo.
A Bíblia diz pra gente lá em Lucas 5:8, quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pedro levava a vida dele do jeito que ele queria, do jeito que ele quisesse conduzir. Pedro está lá tocando a vida dele. Até que um dia, quando ele está chegando na praia, depois de uma madrugada de decepção, de frustração, então Pedro, no trabalho dele, não tinha conseguido produzir nada, não tinha conseguido pescar nada. Então Jesus fala para Pedro: olha, volte lá e lance a rede de novo, lance do lado direito. E Pedro, ainda meio que descrente, ele fala: eu vou fazer isso só porque o Senhor falou, né? Mas tipo assim, eu entendo de pescaria, eu sei o trabalho que eu faço e não tem peixe, mas já que o Senhor está falando, eu vou lá. E aí ele volta ainda na arrogância dele, no orgulho dele. E quando ele lança a rede, vieram tantos peixes que tiveram que ir outros 2 barcos para ajudá-lo a carregar tanto peixe que tinha. E a Bíblia diz que quando Simão Pedro viu esses peixes, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou homem pecador. Porque naquele momento, quando ele viu aquilo que era impossível acontecendo, ele na mesma hora enxergou a luz que deveria vir ao mundo. Naquela mesma hora, ele reconheceu que Jesus era a luz do mundo. Naquela mesma hora, a luz foi tão forte, mas tão forte, para quem estava acostumado a viver em trevas, a luz foi tão forte que acabou revelando até para ele mesmo o quanto Pedro estava sujo, imundo, o quanto Pedro estava longe de Deus e o quanto Pedro era pecador. Então é normal para qualquer um de nós que está na caminhada de se aproximar mais de Jesus, se achar indigno. Eu me acho indigno. Então não é mal, não é ruim você se achar indigno. Nós temos apenas que engolir o nosso orgulho, a nossa indignidade e aceitar o amor de Cristo por nós. Mas se achar indigno não é ruim, é porque a luz de Deus é tão forte que está revelando para nós mesmos as coisas nossas que estavam em oculto, que ninguém via, que ninguém sabia e que nem a gente mesmo ligava. Fazia todo dia o mal, mas isso não incomodava porque estávamos em trevas. Mas Jesus, a luz do mundo, agora revela quem nós somos. Então é comum você se identificar como pecador. É comum você se identificar como alguém que não é digno da presença de Jesus. A Bíblia diz então para nós também que a luz de Jesus ela manifesta justiça e cura. A luz de Jesus manifesta justiça e cura. Por quê? Deus vai revelar o que estava escondido. Sabe quando alguém tenta tramar contra você e abre o processo ou te acusa de algo que você não fez? O que essa pessoa está fazendo é nas trevas. Ou no mínimo, ela está influenciada pelas trevas. Porque é uma mentira, é uma calúnia. E Satanás é o pai da mentira. Ele gosta de viver em trevas. Ele não suporta a luz do farol. Então a Bíblia diz pra gente que quando Jesus se manifesta, ele manifestou justiça também. A Bíblia diz que por causa de Jesus alguns iam ser exaltados, mas a Bíblia diz também que por causa de Jesus alguns iam ser cortados, porque Jesus ia mostrar pela luz dele quem é quem. Quem é o que é e quem não é o que diz que é. A Bíblia diz lá em Malaquias 4:2: mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e cura trará nas suas asas, e saireis e saltareis como bezerros da estrebaria, e saireis e saltareis como bezerro da estrebaria. Bezerros da estrebaria. Mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. O Senhor está dizendo assim: eu vou revelar
toda a injustiça que tramaram contra você. Eu vou revelar toda a injustiça, tudo aquilo que está escondido, que estão preparando para você. O próprio Eliseu, ele avisava ao rei: rei, tem um outro rei que está tentando te matar, não vá para o tal caminho que ele vai estar lá. E o rei não ia. No outro dia, o Eliseu dizia, o profeta dizia: rei, tem um outro rei tentando te matar, ele vai estar em tal trilha, não vá para lá. E o rei não ia. Depois o rei, ele dizia para o rei: rei, tem um outro rei que quer te matar, não vá por tal caminho. E ele não ia, até que o rei que queria matar ficou bravo, nervoso. Ele falou assim: quem é o dedo duro, quem é o X9, quem é o cagueta que está aqui dentro do reino, que está denunciando para o profeta, denunciando para o rei aonde eu vou estar para pegá-lo? E aí o criado, o servo do rei diz: não, rei, não tem ninguém não. Tudo que o senhor fala aqui em secreto, na sua câmara secreta, Deus conta para o profeta e o profeta diz ao rei. Isso, Jesus está falando assim, ó, não tem nada que faça em oculto, que façam na escuridão, que eu não veja. Não há nada que o pessoal está tramando aí em oculto para destruir a tua vida que Deus não esteja vendo. E aí o que ele diz assim: já que eles querem te destruir, eu então vou deixá-los cegos e eles não vão conseguir te encontrar. Eu vou deixá-los cegos e eles não vão conseguir te encontrar. Certa vez, 11 rapazes disseram: vou matar o Max. E eles queriam me matar. E eles disseram que naquele dia, que eles iam de qualquer forma me matar. Na hora que eu fui embora, eu passei na frente dos 11. Nenhum deles me viu. Quando chegou num lugar, porque alguns deles trabalhavam comigo, eles ficavam comentando e eu ouvi, entre eles: por onde foi que o Max saiu e ninguém viu? E quando eu comecei a namorar a pastora Priscila, no segundo culto que eu fui na igreja com ela, o pastor de lá disse: você lembra quando 11 rapazes tentaram te matar e eu ceguei os olhos de todos eles? Então, o mesmo Deus que veio trazer a luz, ele também pode deixar mais grave ainda a escuridão que muitos já estão. Que alguns ainda conseguem se divertir nas trevas, mas o Senhor está dizendo: virá uma cegueira tão grande, que ao invés de diversão, virá desespero. Virá umas trevas tão grandes, que ao invés de diversão, virá o desespero. Porque ninguém pode desafiar o farol. Ninguém pode dizer para o farol: mude o teu caminho. Ninguém pode dizer para o farol: saia da minha frente. Ninguém pode dizer para o farol: se você não mudar, eu passo por cima de você. Porque ninguém pode tocar no farol. Ninguém pode destruir o farol. Ninguém pode derrubar o farol. Então, que Jesus Cristo seja o teu farol. Jesus Cristo, ele é indestrutível. Então, ele é o teu guia. Se você assim o quiser. Ele é o Senhor da tua vida. Se você assim o quiser. Ele tem a direção para você. Se você assim o quiser. Ele vai te livrar do naufrágio. Se você assim o quiser. Ele vai mudar o teu rumo. Salvar a tua vida do perigo. E salvar todos aqueles que estão navegando junto com você da morte. Porque ele veio para salvar e não para destruir. Ele veio para salvar e não para te condenar. Então, só se o coração não ouvir o que o Manuel lá da Espanha estava falando, mude de rumo você, porque Jesus, ele está apontando essa direção. Então, que a graça do Senhor nos alcance, que o Senhor tire a cegueira dos nossos olhos, que o Senhor dissipe toda a treva da nossa visão, para que a gente consiga enxergar o farol à nossa frente, para que a gente consiga enxergar para onde o farol está nos guiando, para onde o farol está nos direcionando, e que a gente, sem medo, possa desviar a nossa rota, mudar a nossa rota e seguir na direção que Ele indica. Que assim o Senhor Jesus Cristo abençoe, sare e salve
a tua vida. Eu tenho pedidos aqui, a Ione, ela pede por saúde, né? Então a Ione está pedindo por saúde, que o Senhor derrame saúde sobre a tua vida, Ione. O Henrique, ele também pede pela tia Expedita, que está com Covid, graças a Deus está melhor. Peço também orações pelo Henrique, que perdeu o primo dele esta semana, né, por problemas de cirrose. Que Deus abençoe e console toda a casa, a mãe, a família dele. O Max, o Xará, ele pede por emprego. Violeta pede por família, saúde e vida espiritual. Natália Hernandes, família, vida espiritual, profissional e pela mãe. Elaine, vida espiritual, saúde, vida profissional também pela mãe. Palmira, irmã Josefa. Rafael, vida profissional, vida espiritual, saúde do pai Domingos, que está bem, graças a Deus, e saúde do Joshua. O Joshua, ele foi identificado como tumor benigno, então, graças a Deus, não é maligno, e aí vão decidir se fazem a cirurgia nele ou não. Laura Carvalho pede por vida profissional, sentimental, emocional e financeira, emprego e cura do joelho. Irmão pede pelo também o irmão Timóteo. Carlos Wagner, Iago, cura e libertação. Yasmin, por cura também de ansiedade, e agradece pelo emprego do genro, Paulo. Continuar orando pela Ivana na luta contra o câncer. Sandra Nascimento pede por libertação de vícios da Thaisa, proteção à família. Tássia, Luana, Maia, Malu, Roberto e Helena, recuperação do Sr. Edenilton. Ailton e Luana, vida espiritual. Eduardo e Grace, casamento. Alessandro, pela mãe Isabel, sobrinha Deise e família. Pastora Rosemeire, pelo Tiago, Mateus, Rosemar e família. Adriana, vida profissional e execução de pensão. Éder, Marcela, Gabriel, Isaac e Levi, vida espiritual. Aline, vida profissional e vida espiritual. Maria Tatiana, família, vida espiritual e filha Sara e Isabela. Patrícia, saúde do Davi, família, vida espiritual. Paulo Rodrigues agradece saúde da esposa. Nereide, Larissa e saúde da mãe Lourdes e amigos Luiz e Simone, que está na luta aí contra o câncer e venda de um imóvel. Gemima, vida espiritual, filhos Danúbia, Diego e Daniel. Laís, saúde e salvação do José pai e dos irmãos Camila e Ana Rosa por depressão. Priscila pede pela Renata Pimentel, que está com câncer. Leila, vida profissional, espiritual e saúde. Crisonete, vida espiritual. Washington, vida espiritual, profissional e liberação da aposentadoria. Um abraço aí ao irmão Washington, que eu encontrei com ele nesse final de semana na rua. Anne, professora Sabrina, que está com câncer. Edilene, pela saúde. Jucineide Ronaldo, família, vida espiritual. Virgínia, Vladimir e Ana Clara, saúde e vida espiritual. E pela Jandira, Guilherme e Adrian, vida espiritual. Laís Nunes, Ruth, vida espiritual. Priscila, Dari, Filhos, Anne e Miguel. Mike, Paulo César. Isabela, saúde da mãe Gabriela. Graziele, vida espiritual e saúde. Mariana, vida espiritual, Guilherme, Pedro, Joelma e Milton. Edson, causa na justiça, vida espiritual do Emanuel. Robson e Fernanda, Heloísa e Benjamin, vida espiritual. Sandra do Mike, pela Débora, vida espiritual. César, vida espiritual. Michel, saúde e vida espiritual. César de Sá, vida espiritual. Bruno e João Vitor, vida espiritual. Fabiano, vida espiritual e família. Carla, Éder e Ana Júlia, saúde e vida espiritual. Peterson, família e vida espiritual. Que Deus abençoe vocês, que Jesus Cristo, Ele é o nosso farol para nos guiar e nos dar direção, em nome de Jesus. Amém.